coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque, a igreja repita, Balaque, toda a igreja, Balaque, a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Podemos assentar em nome de Jesus. Irmãos, vou pregar sem microfone mesmo, porque a minha voz ela é muito forte, e eu vou dar um conselho a você que prega e coloca a sua mensagem na internet. Não pregue com microfone, ninguém vai entender nada. Esse dia eu estava ouvindo uma pregação minha, de anos atrás, eu estava pregando sobre o Deus de recompensas, não dava para entender nada, era a gente glorificando e eu falando no microfone, era eco, eu mesmo vou apagar a mensagem. Pois em outra ocasião, porque irmãos, a gente gosta de barulho, mas tem que ser uma coisa entendível, amém? Então vamos lá, irmãos, entenda bem, quem está falando aqui é Jesus, ele está falando com o pastor da igreja de Éfeso, na verdade com João, que vai mandar a carta para ele. Jesus usa aqui uma figura do Antigo Testamento para poder representar algo no Novo Testamento. Eu sempre digo, irmão, que o Antigo Testamento ele é a base do Novo. Uma vez eu tive um problema com o irmão que foi ovelha no ministério onde eu reunia, ele não aceitava o Antigo Testamento. Eu falei, meu irmão, o Antigo Testamento ilustra o Novo e o Novo explica o Antigo Testamento, entendeu? Então, se na Bíblia lá atrás falou de um profeta como Moisés, esse profeta é Jesus. Um rei como Davi, esse rei é Jesus. Então, se a Bíblia falou de um bom pastor, esse pastor é Jesus. Qual é o problema? É Deus falando no Antigo e do Novo, não muda Deus, só muda o pacto. E ele diz, aqui eu não aceito o Antigo Testamento. Eu falei, meu irmão, fique com a sua igreja, eu vou embora. Irmãos, nós temos que ser assim, dispostos às vezes a cortar relações, porque não aceita toda a palavra de Deus. Mas irmãos, hoje nós vamos ater ao rei Balaque. Eu pedi aos irmãos para repetir. Quem era Balaque, irmão? Balaque era o primeiro dos grandes reis moabitas. Balaque, a tradução do nome dele é ambígua. A primeira é devastador. O que é devastador, irmão? É alguém que não perdoa ninguém. Se ele entrasse nesse bairro, ele levava tudo. Levava suas posses, matava os maridos, levava as esposas para serem escravos, levava o gado. Era assim que o rei Balaque era. Uma segunda tradução para o nome dele, essa você vai encontrar em Números capítulo 22, versículo 3, que ele era angustiado. Angustiado? Você consegue entender, irmão? Um gigante angustiado? E eu vou te dizer que fica, irmão. O que está acontecendo em Números capítulo 22? Eu vou te explicar. Israel, irmão, por Josué, está vencendo as terras de Canaã. Já venceu Jericó e venceu os amorreus, as duas grandes sentinelas de Canaã. E os amorreus, irmão, eram os topo de linha. Quem entrar em Canaã, passa pelos amorreus primeiro. E eram homens gigantes, irmão, homem treinado na batalha, homens com cicatrizes na cara, guerreiros, que estão na batalha, preparado para morrer e pronto para matar. Josué derruba esses homens. A justiça de Deus vem sobre Canaã. Só que a justiça de Deus, irmão, não estava contra Moabe, porque Deus lembrava de Ló lá atrás. Então eu tenho um pacto com Abraão, e Deus havia ordenado, não ataque os moabitas, deixe eles lá no canto deles. Só que esse rei não sabe. E esse rei, irmão, ele é sindromático. O que é isso? Doente espiritual. Ele está olhando para Israel e está com medo dele. Eles estão pensando assim, olha, uma que o texto mostra, irmão, leia o capítulo 22, não vou poder expor todos os textos, mas a comunidade de Moabe, a comunidade de Midian, que moravam juntos, que os midianitas saíram da terra dos amorreus, porque Josué venceu eles lá, então eles vieram morar com Moabe. Então o que acontece? Eles conversam entre eles, olha, se Josué passar do portão para dentro, vai ser igual um boi lambendo a erva. Você já viu o boi comendo, irmão? E arranca com tudo. Então Josué era comparado a um boi que vai devastar tudo. E Israel, irmãos, está acampado na frente deles. Irmãos, vocês não iam gostar de ser cananeu nesse tempo, não. Está ali uma nuvem de gente, incontáveis israelitas. E outra coisa, eu estou assim olhando para você, rapaz. Você pensa bem o que é um tigre olhando para a senhora, doido para te atacar. Não, era o povo de Deus. Só que é o seguinte, irmão, esse povo, ele é cego espiritualmente. Se você for pegar, pastor, a historicidade do povo de Moabe, eles não serviam a Deus. Eram os anjos caídos que eles serviam. Eles tinham duas divindades. O primeiro era o deus Quemos. Você vai achar isso em 1 Reis 11, verso 7.
Salomão, quando se casou com as moabitas, elas pressionaram ele: não vai fazer uma catedral para o meu Deus? Você encontra ali Quemos, uma divindade com cabeça de touro e corpo de homem. Essa divindade aceitava sacrifícios humanos. Vocês vão entrar no meu canal, vocês vão ver lá demonologia, só para vocês entenderem. O outro era Baal Peor. Baal era um nome, irmão, muito conhecido entre os cananeus e entre os fenícios. Quer dizer Senhor. Peor é a cidade onde ele estava, onde ele morava. Então é como se você falasse o Senhor de Viana, só para vocês entenderem. Só que a tradução de Baal, nós sabemos que está associado a Satanás e aos seus anjos. Peor, irmão, significa malignidade, ruindade e muita maldade. Só para você ver o que está regendo a vida do rei Baal. Não é coisa boa. Era um homem perverso. Como essa geração olha para a igreja como uma ameaça. Olha os evangélicos crescendo. Olha como eles estão crescendo. Daqui a pouco não vamos poder defender a nossa imundícia. Não é verdade? Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sempre foi o que a irmã leu ali no capítulo 15 de João. Sempre vamos ser odiados porque o mundo não nos entende. Isso tem uma coisa que eu herdei da cultura calvinista, que eu fui, a minha formação teológica é com uma cultura calvinista. É que Deus prepara pessoas, irmãos, para chegar até Ele. Deus não te tirou, irmão, de onde tirou à toa. Deus, Ele prepara pessoas que vão dar lugar a Ele, para que sirvam a Ele. Então o que acontece? Balaque, Deus não encontrou no coração dele um lugar para poder pousar e explicar para ele: esse povo é bendito, você não precisa atacar esse povo. Não, ele se deixou levar pelo burburinho na cidade. É todo mundo falando: e aí, rei, vai fazer o quê? Vão começar a atacar eles, vão reforçar as muralhas, vão pegar reforço em outro lugar. E o rei fala: olha só,